Após 9 meses El Salvador anunciar o Bitcoin como moeda do país, a República Centro-Africana declarou o Bitcoin como moeda de curso legal. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido por Diego Coimbra, revisado e narrado por Coreia com K. No dia 27 de abril de 2022, menos de um ano após El Salvador anunciar o Bitcoin como moeda legal, a República Centro-Africana tornou-se a segunda nação a declarar a invenção de Nakamoto uma moeda de curso legal no país. Pois é, meu amigo bitcoinheiro, estamos assistindo ao vivo a teoria dos jogos entre as nações. A ideia de países adotando o Bitcoin como moeda, que seria tratada como sendo coisa de lunático há 2 anos atrás, está sendo posta em prática diante de nossos olhos. Este é só o começo. Sabemos que a moeda inventada por Satoshi possui as melhores características que possam ser esperadas de um dinheiro. Afinal, o Bitcoin não pode ser inflacionado, não depende da benevolência de políticos e não está limitado a fronteiras ou legislações para existir. É pura matemática à disposição de qualquer um que queira utilizá-la. Mas afinal, o que estaria por trás desse anúncio repentino e o que sabemos sobre esse pobre país com pouco mais de 4,8 milhões de habitantes localizado no coração da África subsaariana? Voltamos um pouco no tempo para entendermos melhor o que está de fato acontecendo. A República Centro-Africana, conhecida pela sigla RCA, foi oficialmente fundada em 1960, após a declaração formal de sua independência. O país, até então uma colônia francesa, teve suas fronteiras delimitadas pelo próprio país de Napoleão, que aceitou a independência amistosamente. A RCA tem uma geografia peculiar. Por um lado, o país não tem saídas para o mar, impondo uma clara limitação geográfica. Por outro, possui um solo rico em minerais, sendo a mineração e exploração de diamantes e ouro a sua principal atividade econômica. A riqueza de seu solo, no entanto, não foi suficiente para que a economia do país tenha se desenvolvido. Pelo contrário, atualmente essa nação é considerada a 8ª mais pobre do mundo e possui o penúltimo IDH entre os países membros da ONU. As riquezas naturais acabaram sendo um dos motivos para tamanha miséria, pois o país vive em constante guerra civil ao longo de sua história, dominada por comandantes socialistas autocráticos. A verdade é que devemos olhar para esse anúncio com certo ceticismo, afinal, foram divulgadas pouquíssimas informações sobre a decisão de tornar o Bitcoin moeda legal no país. Não foi explicado como será o processo de fato, e ao contrário de El Salvador, não havia instituições ou bitcoinheiros conhecidos por trás da iniciativa. Precisamos de fato aguardar os próximos capítulos. A situação é complexa, pois o país carece de infraestrutura básica. Estima-se que apenas 11% de sua população, ou seja, cerca de 550 mil pessoas, teria acesso regular à internet, e apenas metade de sua sociedade teria telefones celulares. O comunicado do governo informa que, com a legislação do Bitcoin, o país espera atrair investidores e facilitar a transferência de valores para outras nações, o que, segundo o porta-voz do governo, às vezes pode ser complicado em nosso país. Essa talvez seja uma dica para entendermos o que de fato pode estar por trás desse anúncio. O atual primeiro-ministro francês, Emmanuel Macron, conhecido pelas suas preocupações com as girafas da Amazônia e pela subserviência à União Europeia, costuma se vangloriar de ser o primeiro chefe do governo do país que fala com biquinho a nascer após o período colonial, e como todo bom político, adora posar de humanista sempre que possível. Chegou até a chamar o período colonial francês de crime contra a humanidade. Mas será que a colonização francesa na África já acabou mesmo? Veremos. Assim como a República Centro-Africana, outros 13 países declararam independência da França em 1960 de forma pacífica. No entanto, a independência formal não necessariamente representou que esses países obtiveram de fato soberania. Após a Segunda Guerra Mundial, o então presidente francês Charles de Gaulle criou a chamada Zona Monetária Francesa para manter a influência do país na região africana. A ZMF é composta por 14 antigas colônias francesas, incluindo países como a Costa do Marfim, Camarões, Senegal e Togo. E como cereja do bolo, a França ainda criou o franco CFA. O CFA é a abreviatura para Colônias Francesas da África, ou em francês, Colonie Française d'Afrique, uma moeda controlada pela própria França para ser utilizada pelas suas antigas colônias africanas.
O CFA é administrado por um banco central que fica na França e responde ao governo do país do baguete. Ou seja, os 14 países que o utilizam não têm nenhuma governança ou soberania sobre a moeda que usam. Se acha ruim? Calma que fica pior. Além desses países não terem soberania sobre a própria moeda, a França resolveu dividir o CFA entre duas moedas: o franco CFA central, XAF, e o franco CFA ocidental, XOF. Apesar de ambos terem supostamente o mesmo valor monetário, o XAF não é aceito nos países que usam o XOF e vice-versa. Para que os países possam fazer comércio entre eles, basicamente, precisam pedir a bênção da França, que ainda tem prioridade para a compra das exportações das suas antigas colônias. Historicamente, o CFA era lastreado pelo franco francês. Enquanto os nascidos da terra da Torre Eiffel puderam votar para se livrar do papelzinho colorido francês, substituindo pelo euro, moeda da Comunidade Europeia, os 105 milhões de africanos que ainda são obrigados a usar o CFA não foram consultados. Atualmente, o CFA é supostamente lastreado pelo euro, o que faz com que a flutuação da moeda utilizada por esses países seja impactada por decisões tomadas por globalistas em Bruxelas. Será que pediram alguma vez a opinião dos africanos para alterarem a política monetária europeia? Calma, isso não é tudo. Historicamente, as autoridades francesas não cumpriram a promessa de convertibilidade nem manutenção de seu valor para o euro e já decidiram desvalorizar unilateralmente o CFA em 50% em 1994. A França argumenta oficialmente que atua como fiador, mas parece muito mais pretexto para chantagear suas antigas colônias e mantê-las em sua esfera de influência. Na prática, a França pode imprimir moeda e realizar comércio com esses países que são obrigados a aceitar a moeda francesa. Sai virtualmente de graça para a França e reduz a capacidade de os países africanos de fazer comércio com outros de forma independente. É ou não é uma colonização moderna, meu caro Macron? O anúncio da República Centro-Africana a respeito do Bitcoin pode, portanto, ser uma forma de realizar transações sem pedir anuência da França, o que faz sentido, visto que o país vem se aproximando da Rússia nos últimos anos. Só o tempo dirá as reais intenções por trás desse novo anúncio, já não mais tão surpreendente. Pode ser apenas uma jogada de marketing, pode ser uma forma de trazer à tona a influência francesa na região, pode ser uma forma de fazer comércio com países não alinhados, como Rússia ou Irã, sem pedir licença para a França. Ainda não sabemos. O que sabemos com certeza é que o Bitcoin realmente não depende de decisões estatais. Sua adesão é inevitável, não por vontade ou desejo desses parasitas, mas por simplesmente ser a melhor forma de dinheiro que a humanidade já conheceu. Existe uma série de boas iniciativas para fomentar o Bitcoin na África. Recentemente, Jack Dorsey, criador do Twitter e atual diretor executivo da Block, antigo Square, se uniu com o rapper Jay-Z para criar um fundo milionário para ajudar a desenvolver a moeda na África e na Índia. O link para essa notícia está aqui na descrição do vídeo. Jack Dorsey, a propósito, está totalmente horripilado. Deixou o Twitter para trabalhar exclusivamente com o Bitcoin. Em entrevista recente, chegou a dizer que não existe nada mais importante na sua vida do que o Bitcoin. Os primeiros a entenderem sobre essa moedinha laranja são normalmente os povos que mais sofreram com autocracias e falta de liberdade econômica. Para eles é apenas lógico que seu patrimônio esteja o mais protegido possível dos tiranos. Lentamente, cada vez mais pessoas vão entendendo o que é de fato essa moeda digital, e ninguém mais quererá saber daquele papelzinho colorido que seu político favorito prometeu que não desvalorizará. O Fundo Monetário Internacional já correu para levantar preocupações a respeito da adoção do Bitcoin pela República Centro-Africana, alegando instabilidade no preço do Bitcoin. Curiosamente, essa preocupação com o povo centro-africano não apareceu quando o país passava por crises humanitárias nos últimos 50 anos ou quando a França resolveu desvalorizar o CFA em 50%. Talvez o Bitcoin seja realmente o fim do colonialismo monetário, mas não apenas na África. Os globalistas do FMI estão preocupados, afinal, não querem perder sua já decrépita influência. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Até a próxima!